essa série foi pensada entre uma produtora que tem aqui em São Paulo, mas que era dirigida na época por pernambucanos, e eles, o pessoal à frente da produtora, né, são intelectuais, são pessoas muito sensíveis, que é a Malu e o Roberto Viana, que é um casal, né, e em contato com a TV Escola, não sei quem procurou quem, que aí já não é da minha alçada, foi pensada essa série, que era uma coisa que não tinha essa lacuna, vamos dizer assim, na televisão brasileira. E foram escolhidos, eu não me lembro quantos autores brasileiros, todos de pontíssima. Eu sei que tinha José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos, e eu estava entrando nessa produtora, chegando de Salvador, porque eu sou baiana, fui a última nordestina a chegar aqui, né, já com 45 anos, e um grande amigo, que é o Gabriel Prioli, me indicou a essa produtora que, engraçado, eu vim para São Paulo e fui parar no meio nordestino também, de pernambucanos. E me convidaram para eu dirigir dois episódios dessa série. E aí, eu não me lembro se eu escolhi, eu acho que eu consegui escolher Lima Barreto, que eu sou louca, né, desde adolescente, e ganhei, assim, além de Lima Barreto, o Guimarães Rosa. Então, essa discussão, eu quis dizer que o formato foi uma discussão muito entre o Roberto e a Malu, que são intelectuais, pessoas sensíveis e inteligentes, e o pessoal da TV Escola, que na época era dirigido pelo Popovic, que também é outro homem intelectual. Agora, o roteiro eu tive livre arbítrio e total liberdade para desenvolver ambos os roteiros. O de Lima Barreto foi, assim, uma façanha, e até o Roberto, que é o dono da produtora, brinca muito que foi minha prova de fogo para eu continuar seguindo nessa produtora, com a qual eu trabalhei, sei lá, 15 anos. Até hoje ainda tem uma relação muito forte. Tanto que foi tão forte, naquela época a produção era tão grande, porque eles eram uma das poucas produtoras que só produziam documentários. Eles moraram muito tempo em Londres, chegaram aqui e montaram essa produtora, Apollo. Depois se virou Pacto e TAL. Hoje em dia é conhecido como TAL TV da América Latina, que é uma coisa que foi crescendo. Então só tinha a Grifa e eles. O foco era documentário, já era uma coisa rara. E voltando, a prova de fogo, porque Lima Barreto, você não tem, nem só tinha uma foto, você não tem aonde nem o que pesquisar. Eu sou formada em História, trabalhei muitos anos com pesquisa clássica, tradicional e pesquisa oral. Então eu fui para o Rio, praticamente o que eu conhecia nos livros que eu tinha lido, mas fui ao Rio para tentar encontrar algo para poder desenvolver o roteiro. E aí consegui, né, com muito esforço, assim, mas consegui coisas incríveis, que era o que o Roberto dizia. Fez um roteiro com uma foto e os livros. Consegui chegar a um parente dele, ainda vivo, um sobrinho muito parecido com ele, que morava assim, lá num subúrbio longíssimo, entendeu? Ele tinha sofrido derrame. Consegui ir na casa onde ele morou, na Ilha Grande. Aí o que ajuda muito são os especialistas, né? Que são aquelas pessoas, né, que são apaixonadas por autores, no caso, a gente está falando de literatura, e que normalmente são acadêmicos que estudam, né, por livre e espontânea vontade, por paixão, movidos à paixão, todos eles, e trazem muitas informações. Então eu me lembro que eu conversei com os grandes especialistas do Rio, depois aqui em São Paulo, e com isso eu consegui construir o roteiro. Eu comecei, meu primeiro documentário, Eu Sou Neguinha, que é uma pergunta, eu fiz em 1988. Isso já é 2001. Foi minha primeira experiência em adaptação, vamos dizer assim, de você adaptar literatura para a televisão, né? Vamos dizer assim, talvez tenha sido inclusive a minha primeira, vamos dizer assim, biografia, porque é uma coisa é literatura e biografia, né? Foi minha primeira experiência assim. E depois, então, já estava um pouquinho mais experimentada, fui fazer o Guimarães, que também foi uma experiência assim riquíssima com ele, porque, ao contrário, no Lima Barreto era escassez.
E Guimarães era a abundância de informações, de objetos, de pessoas, a filha, a casa onde nasceu que virou museu, a escola onde estudou, que é o Colégio Arnaldo, que é onde Drummond, Carlos Drummond também estudou, que era o grande ginásio de Minas Gerais, onde todos esses escritores, essa leva de mineiros maravilhosos passou, e casas onde morou, enfim, foi uma experiência. Essas duas experiências foram realmente marcantes, assim. De Lima Barreto, eu na verdade, escolhi o caminho de usar músicas de época, músicas que tinham a ver com o Rio daquele momento e com o próprio Lima Barreto. Inclusive foi uma coisa complicada, foi uma experiência minha, porque eu vinha da Bahia de uma experiência mais amadora, digamos assim, e comecei a usar o que tinha. Imagina, Chiquinha Gonzaga e tal. E depois, para a questão dos direitos, foi complicado, mas a gente acabou conseguindo. E eu me lembro que, eu não tenho muita certeza, eu teria que ter visto isso, mas eu acho que nós tivemos um músico, um compositor, que teve certas músicas que, como era muito caro o direito autoral, ele, vamos dizer assim, recriou temas com aquela, vamos dizer assim, com aquela atmosfera, né? Com aquele ritmo, como referência. Agora, o de Guimarães, eu fiz também com uma pesquisa musical. Eu amo música, adoro fazer pesquisa musical para cinema. Sempre fiz dos meus filmes, mesmo quando não fosse usar aquela música, eu fazia isso para referência para o compositor que fosse compor a trilha. Mas em Guimarães foi uma coisa interessantíssima, que eu usei o filme de um diretor chinês, o que dirigiu O Amor à Flor da Pele. E também usei uma música do grupo Corpo. E a coisa mais louca, a produtora era tão ágil, tão azeitada, eu me lembro até que eu acho que foi a Clara Ramos, que foi a produtora desses episódios, que ela começou a negociar. Você acredita que o grupo Corpo não liberou, mas o diretor lá, chinês, do que eu não me lembro agora o nome, do Amor à Flor da Pele, que foi um filme assim, um filme belíssimo, deixou. Eu sou muito crítica e normalmente eu não gosto de rever meus trabalhos, né? Nem o que eu escrevo, nem o que eu fotografo, eu comecei como fotógrafa, nem o que eu dirijo, enfim. Eu acho que eu nunca mais assisti, para te ser sincera, mas eu acho assim que de alguma forma essa série ela tem o seu espaço na televisão, porque até hoje isso tem 15 anos e até hoje essas séries são reprisadas e as pessoas ainda me ligam para dizer: menina, assisti um negócio incrível de Guimarães. Principalmente o de Guimarães, acho que passa mais do que o Lima Barreto. O Lima Barreto sempre mais desprezado, né? E eu acho interessantíssimo como também, assim, como um material didático, né? Que isso veio inclusive da TV Escola. Eu acho que é incrível para o aluno, entendeu? Mergulhar na literatura através de um filme, para então talvez despertar aquele interesse para a leitura, que é uma coisa que está cada vez mais abandonada, né? Não é a mesma. Hoje em dia as crianças não leem tanto quanto as crianças, por exemplo, do meu tempo, quanto eu li, né? Porque a gente tem tantos outros instrumentos, lê pela internet, lê pelo telefone. Então eu acho que foi interessante, muito interessante essa iniciativa de se fazer uma série sobre literatura, no caso específico, literatura brasileira. Logo após a Mestre da Literatura, como foi uma série que deu certo, né, e eu também dei certo como roteirista e diretora nessa produtora, foi uma coisa que a gente ficou feliz, todo mundo feliz junto. Aí a própria TV Escola encomendou essa História do Brasil, que seria através do livro do historiador Boris Fausto, que é um livro grosso, né, que vem desde Cabral até além das diretas já, passando por Fernando Henrique, chegando em Lula, né? Eu não lembro se o livro dele chega até Lula, eu acho que o livro dele chega até as diretas já, e nós é que fomos até Lula, porque a gente termina com a eleição, né?
e foi convidado um outro roteirista, que é o Vitor Navas, para que a gente adaptasse, né, esse livro para 7 episódios. E foi uma experiência, assim, difícil, que exigiu muito estudo, muita pesquisa, muita leitura, porque você imagine condensar em 7 episódios uma história de 500 anos, né? E o Boris Fausto era o fio condutor. E ele estava com um problema de visão, não podia ir para o estúdio, a gente montou um estúdio no jardim da casa dele. Foi muito agradável, ficamos muito amigos, inclusive. Então a gente fez uma estrutura de roteiro onde ele costurava, né? Ele ia falando, contando. Não, as perguntas não eram ouvidas e ele ia narrando. Isso durou 2 anos, entre roteirizar, gravar o Boris Fausto e gravar as outras imagens, que eu tive que viajar ao Brasil, principalmente Rio, São Paulo e Brasília, que é onde estão os grandes museus, né? O Museu de Petrópolis, que é o Museu Imperial, o Museu do Dinheiro, e para mim foi super enriquecedor, né? Eu fiz história na universidade, então isso para mim foi assim, coisas que eu não teria nem acesso, porque eu toquei, por exemplo, no Museu de Petrópolis, eu fui numa sala onde não é aberta ao público, a não ser para pesquisadores, e pude tocar nas fotografias feitas por Dom Pedro II, por sinal um grande fotógrafo. Então foi assim, para mim foram emoção em cima de emoção. E em Brasília também, documentos, coisas da época da ditadura, entendeu? Foi uma coisa muito forte. E o resultado feliz, porque também até hoje ainda é reprisado essa série, pessoas me ligam, né, para parabenizar até hoje, tantos anos depois. E tem esse caso que eu te contei de um amigo meu francês, um antropólogo visual, Stéphane Malice, que chegou ao Brasil, um pós-doutor, né, com pós-doutorado em antropologia visual, para fazer um concurso na USP. E ele precisava saber, ele me disse: Mônica, eu estou com uma lacuna na história do Brasil. Você me disse que fez uma série, eu digo, mas eu achei assim que nem ia, sei lá, adiantar. E ele me ligou, ele é exigentíssimo, além de ser francês, a pessoa dele é um cara super intelectual e brilhante na profissão dele. Ele ficou assim encantado e se acredita que ele concorreu com brasileiros e ele entrou em primeiro lugar com nota 9,5 e disse: quero te agradecer porque quase tudo que eu aprendi de história do Brasil foi através da série. Então isso foi o maior elogio que eu podia receber. Olha, para te ser franca, eu não vejo muita televisão, programas, entendeu? O que me interessa no momento, eu gosto de ver filme e um ou outro programa. Eu gosto de Santa Ajuda, entendeu? Eu gosto de entretenimento. Eu nem conheço, para lhe ser franca, eu nem sei o que está se passando na televisão se você me perguntar de música, eu não sei. Eu adoro música e leio muito, adoro literatura, mas a televisão não é o veículo que eu utilizo para estar em contato com a música nem com a literatura. Eu prefiro ler um livro, eu prefiro ouvir, um show, adoro teatro, eu vou ao teatro. Então eu não sei nas linguagens artísticas, tipo música, dança, literatura e teatro, e cinema inclusive, eu não sei o que se passa na TV. Principalmente agora com essa coisa de série, como eu estou querendo me especializar nisso, né? Principalmente ficção, que eu nunca escrevi, mas estou começando, eu estou assim viciada nas séries. Eu acho que, de uma maneira geral, as linguagens artísticas, elas em si, elas já existem por elas, como por exemplo o livro, a literatura é o livro, né? Então o livro, o objeto existe, o teatro, né? O teatro. Eu acho que se dá, talvez, não a importância devida, né, a essa dança também, fotografia. Você vê que são poucos os programas. Talvez por falta realmente até de público mesmo, porque é uma indústria, né, é um mundo onde o capital, o dinheiro tem que acontecer, né, nessa área, e estão sempre visando o que é que realmente vai dar ibope, o que é que vai dar retorno. Talvez isso não dê o retorno que uma novela ou que um programa de entretenimento como esse que eu falei, Santa Ajuda, ou de Decora, entendeu? Eu acho que isso chama mais o público. E talvez por isso seja tão patinho feio
programas que abordem as linguagens, né, artísticas, inclusive dentro delas, como você me perguntou, a literatura, mas todas as outras. Não vejo que uma tenha mais que o outro. Eu acho que todos são meio patinho feios.